Oi, tudo bem? Na narrativa de hoje, eu tô trazendo um relato sobrenatural daqueles que a gente adora, de Casa Assombrada. Sim, Casa Assombrada. E é o seguinte, a moça, ela morou por um tempo nessa casa com a família. E claro, várias coisas começaram a acontecer e acabou que eles tiveram que mudar de lá e tudo mais. Então, assim, né? Ela começa o relato contando mais ou menos como que era a casa. Então ela diz que tinha uma garagem grande, aí tinha 5 degraus que davam na porta de entrada. Do lado tinha tipo um corredor lateral que levava para a cozinha. E quando você tá entrando assim, se você olha para cima, tem uma espécie de varandinha, creio eu ser mais ou menos como tipo uma sacada, né? Que ela fala que era o quarto do meio, que era o quarto da filha dela. O quarto dela e do marido era o da frente e o do filho menor, do pequenininho, ficava nos fundos. E aí ela começa a contar as coisas que aconteceram e ela diz que certo dia eles estavam todos na sala, eles estavam na parte de baixo ali, eles estavam vendo TV. E aí eles começam a ouvir passos no andar de cima. E na hora todo mundo escutou, tanto que todo mundo ficou um olhando para a cara do outro. E até o menininho, que era pequenininho, ficou olhando para ela. Ela disse que ele tinha uns 3 aninhos na época. E ele olhava para ela com uma cara como quem perguntava o que tá acontecendo, né? Que até ele estranhou, apesar de tão pequeno, ele percebeu que algo de errado não está certo, né? Bom, passou. Numa outra noite, o filhinho dela veio até o quarto dela. Ela disse que normalmente ele dormia no quarto dela primeiro, aí quando ele pegava no sono, ela levava ele para o quarto dele, colocava ele para dormir lá, mas vira e mexe ela escutava, eu ia falar patinhas, não é cachorro, mas vira e mexe ela escutava ali os passinhos dele quando ele acordava de madrugada e vinha pro quarto dela porque, né, por algum motivo acordou e ele voltava para dormir com os pais, né? Então, nesse dia, ela escutou ele vindo, e aí ele vem, ele entra no quarto, só que ele não acendeu a luz. Normalmente ele acendia a luz quando ele entrava. Ele não acendeu a luz, ele não disse absolutamente nada. Ele simplesmente parou nos pés da cama e ficou assim, né? Olhava para ela e olhava para o marido dela, para o pai. Olhava para a mãe e olhava para o pai. Só que assim, ele estava de olho fechado. O tempo inteiro que ele fazia isso, ele estava de olhos fechados. E aí ela ficou olhando assim, ela não sabia se ele estava dormindo, se ele estava acordado, e ela pega e começa a chamar o nome dele baixinho, que ela ficou com medo de assustar ele. E aí ela chama assim, ele não responde, ele fica mais um tempo assim, olha para ela, depois vira pro pai, aí ele dá a volta na cama e pega uma garrafinha d'água, que ela diz que toda noite eles levavam umas 2 ou 3 garrafas d'água para cima para não ter que descer de madrugada se tiver sede ou coisa assim. Aí do nada ele pega essa garrafinha e dá com a garrafa na cabeça do pai, assim, bate nele. Tipo, meio que sonâmbulo, entendeu? Ele atacou o pai meio que sonâmbulo. Ela diz que várias noites ela estava no quarto e ela escutava a maçaneta da porta, como se alguém abrisse ou fechasse a maçaneta, mas de fato ela olhava e não tinha ninguém. Num determinado momento, a filha dela, que tinha 6 anos da época, já não dormia mais no quarto dela, não queria dormir no quarto dela de jeito nenhum, porque ela sempre dizia que via uma pessoa parada perto ali da tal da varandinha, né, que tinha ali, que ela sempre via a pessoa e não queria mais dormir no quarto dela. E essas coisas estranhas continuaram a acontecer de madrugada, até que chegou uma hora que eles dormiam os 4 juntos, porque os filhos não conseguiam dormir, né, estavam sempre com medo de alguma coisa. E aí estavam dormindo os 4 sempre no quarto do casal, né? E os filhos e tal. E aí eles, um dia, foram viajar. E era uma viagem rápida de um final de semana. Quando eles voltam, no dia que eles chegam em casa, na hora que eles chegam, que eles olham o portão assim, o portão que era automático, ele tava meio que retorcido, dobrado. Como se tivesse dobrado, como é que ela coloca? Enrolado como que em si mesmo. Eu não consigo imaginar como seria isso. Eu não sei se ele dobrou pra cima, assim, como... Não sei se retorceu alguma... Não sei. Não sei. Eu sei que o portão tava bem destruído. Aí eles, claro, tomaram aquele susto, mas aí eles viram que a porta da sala e da cozinha estavam trancadas, então eles ficaram mais aliviados. Porém, quando eles entraram, eles tomaram outro susto porque a televisão não estava lá. E aí eles reviraram a casa inteira e descobriram que as únicas coisas que sumiram foi a TV e as roupas e sapatos do pai, né? Então primeiro ele apanhou aleatoriamente do menino, depois foi roubado e roubaram as roupas dele, inclusive a TV.
numa casa completamente trancada, onde claramente não entrou nem saiu ninguém, e aí depois disso eles acabaram se mudando. Ela diz que hoje eles vivem de aluguel, mas pelo menos eles estão em paz, eles preferem isso do que, né, ter uma casa própria que é assombrada. E que de fato aquela casa era muito esquisita, porque quando eles estavam no quarto lá em cima, nos quartos, eles ouviam barulhos na cozinha lá embaixo. Quando eles estavam na parte de baixo, eles ouviam barulhos lá em cima, e eles ouviam barulho também em todas as portas, inclusive até como ela comentou no começo do relato, a maçaneta lá da porta dela que parecia que abria e fechava. Esse relato aqui que mandou pra mim foi a minha mãe, maravilhosa, te amo, linda. Quando ela mandou esse relato pra mim, ela estava muito impressionada porque a casa em si é muito parecida com uma casa que a gente morou, que era uma casa assombrada também. Sim, eu e minha família, nós moramos numa casa muito, muito assombrada. É muito semelhante a disposição dos cômodos, tudo, com essa casa aqui do relato. Se você é novo aqui no canal, já tem vídeo que a gente gravou, eu gravei com a minha mãe e com a minha irmã, tem 3 vídeos aqui contando a nossa história lá. Vou deixar aqui nos cards não, né, na tela final, aqui no fim do vídeo e na descrição do vídeo também para você assistir se você ainda não viu esses vídeos. A gente conta direitinho como foi, pro pessoal aí que acha que essas coisas são tudo mentira, que as pessoas inventam, ou se você passou por uma situação assim, ou conhece alguém que tá passando, a gente acredita em você, entendeu? Porque aconteceu com a gente e não teria por que a gente vir aqui se expor na internet se não fosse verdade. Eu te convido a conhecer a nossa história, compartilhar a sua história com a gente também, se você quiser. O e-mail tá aqui na descrição, eu conto o seu relato aqui no canal de forma anônima. E aproveita também para conhecer o canal da minha mãe, para quem curte, para quem, como é que fala? Sofre de ansiedade, entendeu? Minha mãe tem um canal sobre ansiedade, o link dela tá aqui na descrição. O link do meu Instagram, que agora a gente tá com o Instagram também, eu tô com o Instagram também, o link tá aqui na descrição. E é isso. Se inscreve se não for inscrito, deixa seu like se você gosta desse tipo de conteúdo e gostou desse vídeo. Tchau!